Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 29 de abril, inclusive fechamento do mês. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,74%, gerando a perda da mínima do pregão anterior, testando a zona de antiga resistência, agora funcionando como suporte na região ali por volta dos 53.700 pontos, a mínima de hoje foi 53.591. A minha expectativa ainda é que o caminho mais provável seria fazer algo nesse sentido. O que começa a anular essa expectativa seria a perda da mínima do pregão de hoje, não necessariamente se abrir caindo, mas, por exemplo, abre subindo, tenta subir, não consegue, perde força e gera pivô de baixa no G60, começa a comprometer essa sinalização aqui, essa expectativa que eu acabei de mencionar no gráfico diário, que por enquanto foi lá, testou uma região de antiga resistência, suporte, bateu nesse patamar, podendo gerar aqui já a formação de um fundo no G60, e consequentemente gerar um novo movimento aqui para cima a favor da tendência de alta no gráfico semanal. A semana terminou com alta de 1,9%, segue ainda dentro do movimento de subida, já reduzindo um pouco mais a expectativa de alta aqui para cima, um movimento mais prolongado para cima ideal, que tem alguma correção para se ter uma melhor relação risco-ganho para as operações aí de swing trade principalmente. No gráfico mensal a gente pode ver que o mês de abril terminou aqui por Ibov com alta de 7,7%, está dentro de um movimento de alta muito forte, um movimento de mudança e de uma tendência para o Ibovespa. Nível mais pesado de resistência aqui pelo gráfico mensal em termos de topo está na faixa dos 58.574 pontos. Como está dentro desse movimento de alta, que fez o seu terceiro candle dentro desse movimento de subida, a expectativa ainda maior seria no mês de maio conseguir gerar uma máxima superior esse mês de abril, 59.977 pontos, que é basicamente conseguir superar aqui esse início de formação de topo no gráfico diário. Então segue essa expectativa maior, mas já trazendo a possibilidade de correção. Lembrando, aquela região importante que eu já citei em análise de fechamento de mês, ela segue como importante. Observe que o Ibov bateu ali na região dos 54 mil pontos a 55 mil pontos, bateu nesse patamar e não conseguiu fechar acima. Pode no mês de maio vir para cima desse patamar, vir para cima dos 55 mil pontos, mas terminar o mês abaixo desse patamar. Então é importante ficar atento aí em relação à relação risco-ganho nas operações de swing trade neste momento, visto que está bem prolongado para cima o movimento de subida, seja no gráfico semanal ou mesmo no gráfico mensal, em um patamar importante de resistência. No mini índice, cheguei a recomendar uma operação hoje na ponta, foram duas operações que eu recomendei na ponta compradora, no entanto essa operação não deu certo. A primeira eu não executei, isso aqui é o início do pregão, no gráfico aqui de 10 minutos, gerou aqui um movimento para baixo. Primeira recomendação era aqui para pegar o início de um fundo ascendente, não executei essa entrada. Depois recomendei a compra depois que esse candle já tinha sido fechado, gerando um forte fundo ali no gráfico de 10 minutos. E quando estava retornando aqui, o preço foi lá em cima, bateu aqui em cima, retornando, eu recomendei essa entrada na expectativa de que esse movimento iniciado por esse candle, ele desse prosseguimento aqui para cima, montasse ali um pivô de alta. Olhando até para o gráfico de 15 minutos, a gente pode observar que o candle conseguiu superar essa máxima. A entrada era basicamente aqui nessa superação de máxima em 435, 55, 435. Na sequência, logo depois da entrada, o ativo perdeu bastante força, veio forte para baixo e eu terminei encerrando essa posição comprada com a perda aqui de 0,32% na operação e no capital total menos 0,29%. Seguimos aí de olho no mês de maio em cima do mini índice, buscando uma rentabilidade interessante em cima do capital total, mas utilizando também esse ativo e as ações para isso. Por falar em rentabilidade do capital total, falando aqui das recomendações, as recomendações no decorrer de abril estão aqui nesse relatório que eu publico na minha página no Google Plus e também compartilhei com você através aí do Telegram, você que já acompanha aí o nosso canal dentro do Telegram, inclusive recebendo as recomendações. O resultado dessas recomendações foram 48 no total. A taxa de acerto dessas recomendações no mês de abril foi de 63%. Ganho aqui tem separadamente o ganho em ações, o ganho em índice futuro, no mini índice, e o resultado total. Aqui é o somatório de ações e futuros, resultado total na operação, como se você entrasse com capital total, ou seja, você teria um ganho, em toda a operação você entrasse com 100% do seu capital, você teria um ganho de 39,95%. Como isso não é possível, a gente entra em mais do que uma operação ao mesmo tempo, então
aqui, levando em consideração as recomendações que eu faço de o quanto colocar do capital total em cima da operação, o resultado final do mês seria de 5,95%, foi de 5,85% aqui no mês de abril. Então aqui embaixo você tem a tabela de rentabilidade, no ano já 9,83%, no mês foi 5,85%, aqui você tem as informações dos anos anteriores. Mais abaixo, a curva do capital, onde desde quando comecei a aplicar uma melhor relação risco-ganho em cima das operações, que foi no início de 2014, aqui nós temos um crescimento maior dessa curva do capital e continua aí apontando para cima com um drawdown muito pequeno. Drawdown são os momentos ruins, que em qualquer que seja a estratégia, há os momentos ruins, há os momentos que você tem desde um mês negativo ou 2 meses negativos, então você tem os momentos ruins. E o que eu costumo priorizar é que esses momentos ruins não sejam muito grandes, ou seja, não afetem muito o capital total, porque isso costuma afetar o emocional. Voltando aqui para o gráfico, falando agora de PTR4, a Petro terminou o dia no 0 a 0, sem muita alteração, perdeu a mínima do pregão anterior, foi lá basicamente nos R$10, girou aqui no G60 uma sinalização para um fundo ascendente, é uma das alternativas de entrada. Dentro do que eu falei no último pregão, na última videoanálise, minha expectativa seria pegar aqui um fundo ascendente, mas eu queria que isso acontecesse mais para o início do pregão, por isso eu não executei nenhum tipo de entrada aqui, tentando pegar um movimento de alta no G60 em cima da Petro. Na semana terminou com alta de 4,92%, segue em tendência de alta, seja pelo gráfico diário, seja pelo gráfico semanal. O mês terminou com alta expressiva de 22,52%, segue apontando ali para uma resistência mais acima, mais pesada, seria por volta dos 12,75 a R$13, seria o patamar mais importante de resistência na Petro. É o terceiro mês de subida. Pelo gráfico semanal, para buscar a melhor relação risco-ganho em cima desse ativo, o ideal, como eu já falei em cima do Ibovespa, é ter algum tipo de correção aqui para baixo, tentando pegar aqui algum movimento mais interessante para cima, seja pelo gráfico diário ou mesmo pelo gráfico semanal. Nesse ponto onde se encontra, fica mais para tiros curtos, para operações bem curtas aí de um dia para o outro, ou mesmo de day trade em cima da ação. Olhando agora para a Vale 5, a Vale 5 terminou o dia apresentando alta de 1,22%, apesar do candle de reversão chamado de estrela cadente, possibilidade de gerar topo descendente, se perder a mínima do pregão de hoje, e isso já anularia sua tendência de alta, montaria uma tendência, traria para uma tendência indefinida, não seria ainda uma tendência de baixa, a perda dos R$15,58. De qualquer forma, foi um ativo que terminou a semana ainda em alta de 2,81%, assim como eu falei na Petro, a tendência aqui é de alta no gráfico semanal, no Ibov da mesma coisa. Aqui olhando para o gráfico mensal, a gente pode ver uma alta expressiva nesse mês de 38,31%, que levou a Vale a romper ali um topo importante, seja aqui um patamar importante de resistência para o ativo, um patamar que era de antigo fundo. Ela conseguiu inclusive fechar acima desse patamar da região ali por volta dos R$15, e aqui conseguiu também superar esse patamar aqui na faixa dos R$16. Então é um ativo que está apresentando bastante força nesse momento. Ficaria atento no mês de maio aqui para movimentos de baixa, ficar atento mais para buscar a operação na ponta compradora, logicamente não descartando a possibilidade para quem opera de forma um pouco mais agressiva de venda de topo descendente aqui em cima da Vale 5. Olhando agora para outros papéis, BBAS3, recomendei compra na BBAS3 no pregão de hoje. Em que sentido? Dentro do que eu falei no último pregão, pegar um movimento de subida do G60. O ativo gerou aqui um movimento para baixo, já tinha gerado no pregão de ontem, e aí eu recomendei aqui na superação da máxima desse martelo, na superação dos 21,87. Martelo, essa formação aqui de reversão de um movimento de baixo para um movimento de alta, tentando pegar o quê? Um movimento de subida, ou seja, depois desse movimento de alta, um movimento aqui pegando todo esse movimento para baixo, seria a expectativa de fazer algo nesse sentido. Esse é o meu intuito dessa operação em cima de BBAS3, focando até um pouco mais em botar o lucro no bolso nesse pregão, ou se tivesse um bom desempenho, poderia carregar para um pregão seguinte. De qualquer forma, o ativo não conseguiu deslanchar, ficou travado o dia todo, e eu terminei optando por sair nesse ativo basicamente no nosso preço de entrada, aqui gerando mais 0,14%, enfim, uma operação mais no 0 a 0 na BBAS3. Ela conseguiu terminar até com alta de 1,66% devido ao leilão de fechamento. Se eu botar no gráfico aqui de 1 minuto, observe o leilão de fechamento, fez que o ativo subisse 1,47%, ou seja,
se subiu 1,66%, o leilão de fechamento, que costuma ter ou forte para cima ou forte para baixo no último pregão do mês, levou esse ativo aqui forte para cima. Enfim, não era a operação que eu queria, mesmo ela fechando aqui lá em cima em 22,11. Olhando agora para outro ativo, Lojas Renner, LRN3, fechou aqui no 0 a 0, menos 0,1%, candle de definição, ativo que está aqui configurado com a tendência de baixa, mas eu não vejo tanta relevância nessa tendência de baixa. Eu vejo o ativo bem configurado ali no gráfico mensal, está em tendência de alta, já fez um fundo ascendente com possibilidade de conseguir romper esse topo anterior. Já fez ali, depois de um movimento forte de subida no semanal, fez uma devida correção. Essa semana ficou com a configuração um pouco maior ali de um piercing ou de uma perfuração, padrão de reversão dos candles, que pode iniciar um movimento de subida no gráfico semanal. Então é um papel que eu ficaria atento aí no decorrer da próxima semana, com a possibilidade ou de buscar a compra de fundo ascendente ou mesmo desse rompimento, sendo um pouco mais agressivo, pensando até um prazo um pouco maior, o rompimento dessa máxima aqui, que é a máxima dessa semana, na casa ali dos R$ 21,22. Ideal que tenham pelo menos ali mais 1 a 2 candles aqui para baixo para buscar esse tipo de entrada. Na sequência, SUSB5. SUSB5 foi um ativo que no decorrer do mês conseguiu ainda fechar com alta de 5,97%. O dia foi bem negativo, com queda de 3,24%. Se a gente olhar para o gráfico diário, está com a formação, começa a fazer uma formação parecida com de um ombro, cabeça, ombro invertido, que muda uma tendência de baixa para uma tendência de alta, e teria que fazer algo parecido, se fosse algo perfeito, seria algo nesse sentido aqui em SUSB5, mas é um papel para a gente também monitorar no mês de maio. Ativo um pouco mais atrelado aí ao dólar, mas que a gente pode ver aí uma reversão até mesmo no dólar, uma recuperação no decorrer do mês de maio. A gente pode ver aqui em cima de SUSB5 essa chance de fazer uma compra no decorrer do mês de um fundo ascendente, ou mesmo no rompimento aqui dessas resistências, seria outra alternativa de entrada em cima desse papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like aí na videoanálise, um joinha, caso ela esteja sendo útil para você. Um grande abraço, um excelente final de semana. Obrigado pelo acesso diário ao site da Altoveira.com e até segunda-feira.